Oi, gente, voltei de novo. Vamos lá para mais um vídeo. A paz do Senhor, Shalom, graça e paz. Estamos aqui de volta para fazer este vídeo. Faz dia, gente, que eu faço o vídeo e não peço para vocês dar o like. Vocês assistem meus vídeos e não dão like. Estão vendo? Jesus vai cutucar vocês. E vai dizer, ó, dá o like lá no Cá Jesus. Dá o like lá. Aí você tudo cai. Cadeirinha, gente. Voltei para falar de novo, gente. Falar de novo. Vou calar, vou falar, não posso me calar. Quero falar de assuntos que nós estamos vivendo na atualidade, que nós não podemos nos calar, gente. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e a coisa está caindo. Ai. Nossos olhos espirituais e não podemos nos calar e pedir para o Senhor, Senhor, abre a minha mente, abre a minha visão espiritual e não deixa eu ficar calada. Né, gente? Vou fazer menção de um discípulo de Jesus aqui que não ficava calado de jeito nenhum. Muitas das vezes nós julgamos, né, esse discípulo. Quantas vezes nós julgamos ele? Quando ele perguntou a Jesus, lá em João 14. Lembram? Quem lembra? Quem lembra? Onde é que está escrito? O que está escrito em João 14? O que está escrito aqui? Quando Jesus começa a conversar, especificamente no versículo 6, deixa eu caçar aqui, é versículo 6, João 14, capítulo 6, e vamos lá, e vamos adorar, e não podemos nos calar, porque a nossa morada não é aqui. Você sabia disso? Por a nossa estadia não ser aqui, gente, nós não podemos nos calar. E o celular caindo direto aqui, viu? Que o Terra tá pedindo outro. Aqui em João 14, quando Jesus começa a dizer para o discípulo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar o lugar, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para onde eu estiver. Vocês vão estar junto comigo também. Pá! Essa é a conversa que Jesus está dizendo aqui para o discípulo. Aí, manifesta-se um homem. Versículo 5, gente, não é o 6. Manifesta-se um homem chamado Tomé, que nós criticamos tanto. Ah, crente Tomé. Se for trazer para a realidade de hoje, o Tomé era muito mais crente do que nós hoje, gente. Juntando nós tudinho, o Tomé era mais crente. Ele disse assim, Senhor, disse-lhe, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Vocês já pararam para observar o que Tomé perguntou para Jesus? Senhor, nós não sabemos o caminho. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava em uma reunião com os discípulos dele. Ele não estava só com Tomé, ele estava com os discípulos. Porém, Tomé, ele se manifesta e diz, nós, olha a palavra, nós. Ele não diz, Senhor, eu não sei para onde tu vai. Como saber o caminho? Não. Ele disse, nós não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Por que Tomé disse isso? É porque ele já tinha ouvido alguns comentários ao redor ali, de algumas dúvidas dos discípulos. Quer ver? Observe, gente. Vamos para esse versículo e vamos observar as colocações de Tomé. Aí ele falou por ele e pelos demais. Por isso nós não podemos nos calar. Porque se nós vemos alguma coisa que está acontecendo ao nosso redor que nós não estamos entendendo, e aí você observa outras pessoas também que não estão entendendo, porém as pessoas estão o quê? Calada. Porém existe os Tomé da vida que não consegue ficar calado e começa a se questionar. Você se considera um Tomé? Eu me considero questionador até o rim. Você sabe disso? Misericórdia. Às vezes eu digo, Deus me perdoe, que é muito questionamento que eu faço. Mas é bom. É bom porque eu vou pesquisando, investigando e descobrindo. E aqui o Tomé era um homem questionador.
Ele perguntou por ele e pelo demais que estava lá. Aí Jesus começou a dar resposta para quem? Para Tomé, não. Para eles que estavam ao redor, os outros não tiveram coragem de falar, de perguntar a Jesus, mas Tomé teve, chegou e disse, Senhor, nós não sabemos por onde é esse caminho, não. Nós não sabemos, não. Como é que nós vamos saber? Se tu não disser qual é o caminho. Aí Jesus disse assim, no versículo 6, eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade. Eu sou a vida, Tomé. Ninguém vai ao Pai, Tomé, se não for através de mim. Isso Jesus dizendo para Tomé. Aí, e segue, Jesus conversando com Tomé e com os demais. Jesus, ele sabia que os outros também tinham dúvida. Mas ali ele dando a entender ali para Tomé, mas que os outros que estavam ao seu redor também pegassem aquela palavra e colocassem em si e dizer, meu Deus, é ele o caminho. Eu tenho que seguir a ele. E aí no versículo 7 ele diz, se vós, ou se vocês me conhecesses, a mim, também vocês conheceriam o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha, Tomé conheceu o caminho ali. E os demais discípulos também conheceram o caminho ali. Porque Jesus deu a resposta: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E aqui ele já diz aqui para Tomé, e já no versículo 7 ele diz, se vocês tivessem me conhecido, e vocês já tivessem me conhecido antes, a mim, também vocês já teriam conhecido o meu Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Vocês estão entendendo o mistério aí do reino de Deus, gente? Eita glória! Aleluia! E aqui o que acontece? Aí ele começa a dizer, se vós tivesse me conhecido a mim, também vocês já tinham conhecido meu Pai. Ponto. Aí ele diz, e já desde agora, vocês o conhecem. Pronto. Naquele dia, serviu para o discípulo conhecer qual era o caminho que ele deveria seguir. Quem era o caminho? Jesus. Agora vamos lá. O que, irmã Silda, que você quer falar a respeito dessa história de Tomé, que era um homem incrédulo, porque quando nós vamos seguir adiante, aí ele vai dizer, Tomé, seja crente e não incrédulo, bem-aventurado aqueles que não ouviram e creram. Isso aqui é outra parte, vamos chegar lá, mas não é nesse vídeo não, em outro vídeo. Agora eu quero falar com o seguinte, Jesus ele deu a entender para o discípulo que ele era o caminho. E Jesus ele está dizendo aqui para mim e para você, eu sou o caminho. E o que nós estamos fazendo hoje, gente? Que caminho nós estamos trilhando? O de Jesus. Não. Não. Gente, se nós formos parar para observar hoje a realidade da vida cristã hoje, da caminhada cristã hoje, do cristianismo hoje no Brasil, que é onde eu moro, principalmente eu moro no Piauí, Teresina, e no convívio que eu vivo, a gente olha a realidade também que a gente vê nas redes sociais, né? As baixarias gospel que a gente está vendo, que diz que é um povo que serve a Cristo, que não. Ó dedinho. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Se Jesus é o caminho, e eu estou neste caminho, seguindo a Jesus, como é que é para ser o meu comportamento? É para mim me reunir falando mal de um de outro, falando mal das igrejas, um de outro, falando de pastores, um de outro. Que caminho é esse, minha gente? Jesus ele não reuniu o povo para falar das religiões, não. Ele reuniu o povo para falar do céu e do inferno. Jesus ele não reuniu o povo para falar de religião de ninguém, não. Se você for observar as referências bíblicas aqui no Novo Testamento, quando ele citava o nome dos fariseus, mas ele falava era na frente deles, ele não falava por detrás. Quando ele chegava ali, ele dizia, bando hipócrita, vocês me louvam com lábios, mas o coração de vocês é um sepulcro calhado, onde só tem podridão. O que tem dentro do cemitério, gente? Só ossos podres de pessoas que morreram. Mas Jesus dizia para quem? Era para eles. Era para eles. Mas ali, por quê? Porque eles estavam questionando Jesus. E Jesus dava a palavra e dizia, bando hipócrita, vocês coam um camelo
e engole, não, vocês coam um mosquito e engole um camelo. Está no versículo 24, 23 de Mateus. 24 e 23 de Mateus. Gente, é isso aí. A memória está começando a falhar, mas é bem aqui. 23 de Mateus e versículo 24. Pois é, gente. O que eu quero dizer aqui para nós? O cenário que nós estamos vivendo, gente, hoje. O que mostra que nós estamos servindo a Jesus? Não. Tá mudando tudo. É briga para cá, é briga para lá. Ai, Manzilda, mas sempre teve isso, gente. Mas tá assim, na polarização. Tá fedendo. Hoje, o que está acontecendo hoje nas reuniões, a maioria das reuniões, porque é tudo jogado nas redes sociais, né, gente? As igrejas fazendo os cultos, tudo jogado aqui nas redes sociais. Aí a gente vê, quem está falando no céu? Tem alguém falando no céu aí nas igrejas aí que você está assistindo aqui no YouTube, nessas outras redes vizinhas? Você tem ouvido falar sobre isso aí? Não. Pois é. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele diz, eu vou preparar-vos o lugar. E quando eu for, e tiver o lugar preparado, eu vou voltar para vir buscar vocês. Gente, será que quando Jesus vier na terra vai achar fé? Ele conversa com os discípulos sobre isso aí. E é isso, gente, que eu quero falar com vocês. Vamos parar um pouco, vamos analisar, fazer uma análise de nós mesmos, nos avaliar e olhar para nós. Meu Deus, me perdoe, Jesus, me ensina a trilhar o teu caminho, me ensina a achar o caminho de volta para casa, porque hoje a igreja está perdida. As igrejas estão perdidas aqui na terra. As igrejas não sabem para onde ir mais, está perdida, está falando coisa com coisa, misturando tudo, estão esquecendo de Jesus. Estão esquecendo de Jesus. Que nós viemos colocar Jesus como prioridade na nós. Amém? E a paz do Senhor. Até o próximo vídeo.